Vou lhe convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 17. Nós chegamos até a cidade de Atenas, agora, onde Paulo vai fazer aquele famoso discurso. E eu entendi que seria melhor que nós dividíssemos em duas partes, né? Naturalmente, a sessão iria do verso 16 até o 34. A maioria dos sermões, se você for procurar, eles vão estar divididos assim. Mas eu entendo que do verso 16 até o verso 21 há uma subseção, ou seja, há uma argumentação completa do apóstolo, e essa subseção ela me dá condições de preparar os irmãos para o próprio desenrolar do discurso do apóstolo Paulo. Então vamos deixar o discurso para o próximo domingo, e hoje nós vamos ver todo o pano de fundo em Atenas, o que é que acontecia naquela cidade, para que os irmãos tomem maior conhecimento, sejam mais íntimos do contexto de Atenas e do que Paulo fazia ali, e só então a gente possa analisar o discurso de Paulo com uma visão bem apologética, né, de como se faz a defesa da fé, de acordo com uma teologia paulina, no próximo domingo. Ok? Então nós vamos ler do verso 16 até o versículo 21. Atos 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Oremos, irmãos. Santo Deus, nos colocamos agora, Senhor Deus, humildemente aos teus pés, como mestre que o Senhor é, como profeta, rei e sacerdote. E assim, Senhor Deus, como os discípulos se assentavam no Sermão do Monte para te ouvir, o teu povo se assenta hoje para ouvir a tua voz. Há uma diferença muito grande, Senhor Deus, porque era o próprio Cristo que falava a eles pessoalmente. Mas a semelhança é muito maior. Porque se o Senhor der fidelidade ao pregador, na exposição e nas aplicações, é exatamente a mesma cena que vai acontecer aqui. Nós te pedimos, ó Senhor, que Cristo fale aos nossos ouvidos, por meio de um instrumento de barro, cheio de defeitos e de limitações, mas que o Senhor fale poderosamente aos nossos ouvidos, e nos ensine, e nos exorte, e salve, e transforme vidas nessa noite. Em Cristo nós oramos, Senhor. Amém. Se a memória não falhar, há cerca de 4 anos, no ano de 2015, nós tivemos um acontecimento em São Paulo, uma daquelas paradas gays, onde aqueles participantes eles começaram a usar, e eles têm feito isso em anos seguintes, usar símbolos do cristianismo para fazer todo tipo de cena, né, maligna, obscena, e usando sempre a cruz, sempre se referindo às coisas de Deus.
e eles zombam das coisas de Deus. Logo em seguida, aquela parada, a primeira que eles fizeram isso, houve um grande debate nas redes sociais, especialmente entre membros de igreja e pastores, para saber qual é a posição da igreja a esse respeito. Como nós devemos reagir a esse tipo de ataque. E um dos artigos de um pastor muito famoso, muito conhecido, ele dizia que para ele não havia nenhum tipo de ataque, ele não se sentia de maneira nenhuma constrangido com aquela situação, porque Cristo já ressuscitou e a cruz não tem significado para o cristianismo reformado, e esse tipo de argumentação diminuindo, né, o peso do pecado daquelas pessoas. Então veja, ele disse mais ou menos o seguinte: cada um faz o que quer, desde que a gente tenha nosso espaço na igreja. Basicamente é isso. Eles atacaram a igreja, eles fizeram coisas absurdas com os símbolos da nossa fé, ainda que sejam símbolos que não condizem exatamente com o caráter de Deus, mas a simbologia da cruz, por exemplo, é muito forte. Paulo fala muitas vezes da cruz, mas para aquele sujeito não tinha nada demais ali. Um pastor da igreja que disse: isso não me afeta. Essa semana eu ouvi um debate numa entrevista, né, uma entrevista que virou um debate, eu podia dizer isso, em relação aos últimos casos que têm acontecido de profanação da palavra do Senhor, e especificamente com aquele filme da Porta dos Fundos, né, que coloca Cristo em situações bem constrangedoras, os apóstolos também, até negando masculinidade dos apóstolos, uma coisa absurda. É uma sujeira só. E um padre foi convidado para falar, e esse padre, ele, no mesmo caminho desse pastor, ele disse, passados 4 anos, ele disse: eu não vejo por que esse estardalhaço, não me atingiu em nada. E aí ele foi perguntado: o que é que você acha que Deus pensa a respeito de um filme como esse? Ele disse: Deus tem muito mais coisa para fazer do que estar se preocupando com esse tipo de coisa. Então, o sentimento agora é o seguinte, basicamente: eles vão nos atacar, eles vão acabar com o nome de Deus, publicamente, eles vão para as redes sociais, eles vão para o cinema, eles vão para o teatro, eles vão tomar conta de tudo, e tudo que a igreja deve fazer é: não mexam conosco dentro da igreja. Esse é o sentimento. E parece que o coração do crente, ele vai ficando calejado com essas ofensas. E por que a imagem do calo é muito boa? Porque o calo, por exemplo, para quem toca violão, quando você começa a tocar violão, qualquer instrumento que seja, você dói muito, né? O dedo, a mão, começa a doer muito nos primeiros dias. Depois, quando passa tempo, sempre naquele esforço repetitivo, você nem sente mais. Onde o calo formou o calo, você não sente mais nada. E a nossa consciência, a consciência da igreja, parece que foi calejada, foi silenciada, a ponto de nós termos liderança que vai a público e dizer: isso não tem nada demais, tanto do lado protestante quanto do lado romano. Eles vão para a televisão, eles vão para a rádio, e eles dizem: eu não sinto mal com esse tipo de coisa. E me parece que isso tem muita ligação com uma ideologia da nossa época chamada politicamente correto. Os pastores, eles estão mais preocupados em não serem ofensivos com as pessoas do que serem fiéis a Deus. Eles estão muito mais preocupados a respeito do que vão falar de mim, o que é que vão pensar de mim se eu for muito incisivo em determinada situação, mesmo sendo biblicamente amparado para aquilo, do que o que Deus vai pensar de mim. E esse texto é fantástico, porque ele nos apresenta exatamente um cenário onde há profanação do nome de Deus, onde há idolatria, e nem havia esse tipo de pessoas zombando
dessa maneira, mas só a idolatria fez com que um sentimento em Paulo, ele afluísse. Se você ler comigo o verso 16, você vai perceber isso. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, só para deixar claro, esperava quem? Nos versículos anteriores, especificamente o verso 15, é dito que os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Ou seja, Silas e Timóteo, que faziam parte da comitiva do apóstolo Paulo, haviam ficado em Bereia. Muito provavelmente Timóteo foi até Tessalônica, porque isso é mencionado lá na carta aos Tessalonicenses, para levar uma ordem, uma mensagem paulina. E agora Paulo está só em Atenas. Ele sai fugido por conta da perseguição e ele chega a Atenas, uma cidade que era reconhecida pelo conhecimento filosófico, e é justamente aqui que vai acontecer todo o cenário. Observe. Então os esperava em Atenas, Paulo. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eu vou falar um pouco da idolatria, depois vou retornar para a revolta de Paulo, e depois eu venho para a consequência dessa revolta. Veja só. Por que Paulo estava revoltado com a idolatria de Atenas? Porque não era qualquer idolatria. Eles eram muito idólatras. Um historiador da época, ele chegou a registrar 30 mil ídolos somente na cidade de Atenas. Ídolos que estavam postos em locais públicos, privados, em repartições. Todo lugar você tinha ídolo. E você tem, ao lado disso, uma cidade que é focada em conhecimento. Uma cidade que é reconhecida pela filosofia e tem 30 mil ídolos. Qual é a revolta de Paulo? Porque a idolatria é uma afronta contra Deus. A revolta de Paulo não é porque não deram ouvidos a ele, não é porque não deram um local para que Paulo pudesse pregar e publicamente ter conforto e coisa desse tipo para alguém que prega o evangelho, e isso é necessário. Ele não ficou pensando nesse tipo de coisa. Esse não era o problema do apóstolo Paulo. O problema é porque a glória de Deus está sendo atacada pela idolatria. Então, o uso desse termo aqui, revoltar, ou revolta, ele, aparentemente, você passa desapercebido, é um termo conhecido, é um termo grave, uma pessoa revoltada é uma situação muito grave, mas é mais grave ainda se você conhece a raiz dessa palavra. Essa palavra ela foi usada pela primeira vez lá em Êxodo capítulo 34. Volta comigo, por favor. Êxodo 34, verso 14. Observe, Êxodo 34 ainda está dentro do contexto do bezerro de ouro, ou seja, mais uma vez, idolatria. Só que aqui não é a idolatria da perspectiva de Paulo, ou de um homem, nem de Moisés, nem coisa do tipo. Não é o que o homem pensa a respeito da idolatria, mas é o sentimento de Deus em relação à idolatria. Veja, verso 14 do capítulo 34. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Você deve se lembrar também que essa expressão ela está no segundo mandamento. Porque Deus é Deus zeloso. Por que você não deve ter um culto idólatra? Porque Deus é Deus zeloso. Ele zela pelo nome dele. Ele zela pelo culto dele. Então, a idolatria, ela é uma afronta ao zelo de Deus. Mas deixa eu ir um pouquinho mais adiante em relação ao campo semântico dessa palavra. Não é só zelo. Ela pode ser usada, por exemplo, quando é para o marido deve zelar pela sua esposa. O marido tem ciúmes da sua esposa. Seria a melhor tradução, o ciúme, não no sentido pejorativo, mas o zelo pela esposa.
Então é um sentimento. Antes de qualquer coisa, esse zelo aqui é o sentimento, a definição do sentimento de Deus para com o idólatra. Deus, ele é um Deus que zela. Então vai além disso. Não é só o ciúme, é ira. Se você pega o campo semântico dessa palavra, você vai chegar em ira, ódio. Deus odeia o idólatra. Então Deus ama o que segue os seus mandamentos. Deus odeia o que é idólatra. Vá comigo agora, volta um pouco mais, Êxodo 20, texto da lei do Senhor. A partir do verso 4, segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Veja, então o zelo de Deus, a ira, o ódio de Deus, produz o quê? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O verbo aborrecer aqui é odiar. Então, Deus odeia os que lhe odeiam. Quem odeia Deus? O idólatra. Então veja só, não trate idolatria como algo normal. Não trate o idólatra como alguém que é neutro. Não existe neutralidade na idolatria. A idolatria é um posicionamento contrário a Deus. Então o zelo de Deus é o ódio para com quem lhe odeia. Os que prestam culto idólatra estão debaixo da ira de Deus. Deus, ele se revolta contra o idólatra. E por que Deus se revolta? Porque ele é zeloso com o seu nome. Veja, o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ele zela pelo nome dele. Ele zela pelo caráter dele, pela santidade dele. Por isso que ele se ira. A idolatria é uma afronta contra Deus. Agora você vai entender a revolta de Paulo. Agora você entende como o sentimento de Paulo não é um sentimento desses revoltados de ultimamente. O revoltado que vai para a rua, quebrar tudo, quebrar banco, quebrar repartição pública, quebrar até mesmo o que é privado. Não é essa a revolta do apóstolo Paulo. Porque ele não saiu quebrando tudo. O sentimento dele estão afrontando a santidade do meu Senhor. É a glória de Deus que está em jogo. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque você deve lembrar, no próprio texto de Atos dos Apóstolos, quantas vezes Paulo já foi humilhado, perseguido, chicoteado, até mesmo em Bereia e em Tessalônica, expulso das cidades. Ele ia para pregar Cristo e ele era expulso. Em nenhum momento ele reclamou. Em nenhuma situação Paulo se revoltou. Só uma. Quando ele chegou em Atenas e encontrou 30.000 ídolos. Aí houve revolta do apóstolo Paulo. Aí alguém vem retratar o meu Senhor como um homossexual. Retratar os apóstolos daquela maneira. E aí, não, porque nós não podemos ir contra a cultura. O cristianismo é contracultural. Nós temos uma cultura, não uma, nós temos a cultura. Só existe uma cultura válida, todas as outras estão erradas. É assim. Eu sei, é completamente politicamente incorreto, mas é assim. O apóstolo Paulo chegou e tinha imagens das mais belas possíveis, filósofos, homens reconhecidos em todo o mundo. Ele não deu bola para isso. Sabe por quê? Porque Paulo não se deslumbrava com as coisas dessa terra.
Muito provavelmente eu e você, se chegássemos a Atenas, a gente ia ficar olhando tudo. Veja que arte bonita. A gente vai para a igreja romana cheia de ídolos e a gente acha bonito o que Deus odeia. Você vai para Salvador e tem igreja de ouro lá dentro. Mas Deus odeia aquilo. Você vai para o Rio, São Paulo, catedrais lindas, muito bem cuidadas. Deus odeia aquilo. E não, mas eu vou lá porque eu estou vendo a obra de arte. Eu não posso amar o que Deus odeia. O sentimento correto é: eu odeio os que te odeiam, como diz o Salmo 139. E eu amo aqueles que te amam. Mas hoje os crentes odeiam os que amam Deus, seus irmãos na igreja, e amam o que Deus odeia. Essa é a nossa situação. Porque queremos ser politicamente corretos, queremos preservar nossas amizades. Eu não posso deixar de ir para aquele lugar, porque senão a pessoa vai ficar com raiva de mim. E se eu não for para aquela determinada missa, quando vai ser apresentada uma gratidão ali aos ídolos, e se eu não for, fulano de tal vai ficar com raiva de mim. Problema dele. Antes ele do que você ter a ira de Deus. Passamos por uma situação ontem muito semelhante a essa. Fomos para um casamento católico romano. E a gente chega sempre no final, sempre. E sempre a primeira pergunta é: por que vocês não vieram? E você imagina o clima que fica, né? O clima não é bom. Mas esse é o sentimento que tem que haver. Há uma inimizade posta. Há uma inimizade entre nós e eles. Se tem um lugar onde existe nós e eles, é aqui. Igreja e mundo. Nós e eles. Porque foi posta a inimizade em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém eu inimizade entre tu, o descendente da mulher, e a descendência da serpente. E essa inimizade não vai ser desfeita nunca. Agora veja só. Preste atenção, se algum do lado de lá, ele vai em algum momento querer ceder para fazer alguma coisa pela igreja. Mas toda vez é você que tem que ceder. Não ceda. Você tem muitas outras maneiras de ter um momento com sua família, de mostrar consideração pelos seus amigos. Nós devemos ter consideração pelos nossos amigos, ímpios ou crentes. Devemos ter. Mas não a ponto de negociar minha fé. Não a ponto de me juntar, por exemplo, estou no lugar, agora vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria, e todo mundo dá as mãos. Você vai dar a mão com quem? Quem é o pai dele? A quem ele está ali orando? A Maria, a Deus, a quem é? Que confusão é essa? Mas aí tem um sujeito que diz assim: veja só, pastor, é porque sempre tem um crente mais esperto, né? E é brasileiro, é mais esperto 2 vezes. Aí diz assim: pastor, eu vou, mas eu fico lá calado. O padre manda fazer tudo, eu fico quieto. É para se levantar, eu me levanto, fico calado. É para sentar, eu sento. Porque essa expressão do corpo, isso não quer dizer nada. Eu me lembro de 3 personagens bíblicos chamados Sadraque, Mesaque e Abdenego. Porque não tinha ainda esse pensamento de esperteza dos crentes. Eles eram bobinhos ainda, né? Naquela época, muito bobos ainda. Então, quando o rei disse para que eles se ajoelhassem,
Eles podiam ter dito, se eles conhecessem os crentes de hoje, eles diziam, eu vou me ajoelhar, não tem problema nenhum, mas Senhor, eu creio em Ti, mas eu me ajoelho. Mas não tem problema, é o meu corpo. Eles disseram, não faremos isso. Foram parar numa fornalha de fogo. Mas o crente de hoje nunca iria parar numa fornalha de fogo, porque ele é politicamente correto. Ele não se revolta com nada, ele é amigo de todo mundo. Eu prefiro a teologia de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que na fornalha viram um quarto homem que os protegeu e os fez sair dali, sem nem chamuscar as suas roupas. É melhor obedecer a Deus e agradar a Deus do que aos homens. Somente a expressão Paulo se revoltava. Pelo que Paulo se revoltava? Observe, em face da idolatria dominante na cidade. A expressão em face, ela está em grego aqui, como todo o Novo Testamento, grego, mas ela é mais uma expressão do Antigo Testamento. Sempre você vê, diante da face do Senhor, o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Então tudo é diante, tudo Deus vê. E essa idolatria é em face. Ele vê, a idolatria está na face do apóstolo Paulo. Então a revolta dele está ligada ao que ele vê. É em face do que ele vê. E ele se revolta pelo que vê. Porque toda a construção de Paulo é, eu sou como o meu mestre. Como é que Deus se revolta? Porque o que ele vê, que é contra a lei dele, ele se revolta. Deus vê tudo. Paulo não vê tudo, mas o que ele vê, que é contrário à palavra de Deus, ele se revolta. Então aqui, o objeto da revolta são as coisas que ele vê na sua face. O que trouxe àquela cidade um domínio. A idolatria, ela foi adjetivada. Ela é dominante. Porque é isso que o ídolo faz com você. Ele te domina. Ele toma a tua vida e ele faz o que quiser contigo. O ídolo do que trabalha demais, né? Ele faz você de gato e sapato. Todo dia ele vai voltar com a mesma mensagem para lhe dizer, você precisa trabalhar mais. E as argumentações são, você trabalha para a sua família, para sustentar a sua casa, para dar conforto aos seus filhos. E você vai, e o ídolo está ali lhe dominando. O dinheiro, o poder, o prazer, tudo domina a quem é idólatra. E eles passam a ser tolos. Eles passam a fazer coisas completamente tolas. Voltando mais uma vez para o Antigo Testamento, se você puder abrir comigo, Isaías capítulo 44, veja que descrição da tolice dos que são dominados pelo pecado da idolatria. Isaías 44, a partir do verso 12. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo, a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa, complana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Você percebe a riqueza de detalhes aqui do profeta? Ele está descrevendo aqui o trabalho com madeira, com um artífice de madeira. Então ele pega a madeira bruta, com um lápis ali ele vai desenhar a imagem. Essa madeira veio de onde? Ele veio da criação, uma árvore. Então eles tomaram o que Deus deu, uma árvore, cortaram e riscaram.
Depois de riscar, ele pegou uma plana e ele alisa a madeira que é grossa com a plana. Depois disso, ele pega o compasso e ele vai agora ver as medidas. Ele vai ver qual é a imagem de um homem. Ele pegou o produto que veio da criação e com as mãos dele, ele vai fazer uma imagem de um homem que possa caber numa casa. É por isso que tem a expressão ídolos do lar. É o ídolo do lar. Eu faço para mim mesmo. E ele tem o seu altar na minha casa. Depois da descrição de como isso é feito, aí ele vai dizer, verso 14: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Veja, ele está dizendo, as árvores servem ao homem. Porque a perspectiva do profeta é, Deus fez a árvore para servir ao homem. E aí você vai ver lá na frente a idolatria fazendo com que as nossas crianças sejam ensinadas a dizer, não podemos derrubar as árvores do bosque, porque as árvores servem ao homem. Elas servem ao homem. O que é que se faz com a árvore? Comparte, verso 15, de sua madeira se aquenta e coze o pão. Ele vai fazer o pão dele lá esquentando com a árvore. E também faz um Deus. E se prostra diante dele. E esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. A árvore que ia servir para ele ganhar dinheiro, para ele se aquecer, para ele comer. Agora não, ele pegou outro pedaço da árvore. Ele fez um Deus. E ele se ajoelha diante desse Deus. Verso 16. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Você tem noção do que é uma procissão? Você já parou para pensar nisso, do que é uma procissão? As pessoas estão levando nos ombros um pedaço de árvore e clamando, esse é meu Deus. E outros vão para lá agradecer bênçãos recebidas pelo verdadeiro Deus e dizendo, foi esta árvore que me deu. E você, em toda a argumentação, percebe a mistura de conhecimento, da questão do conhecimento, ou da falta do conhecimento, relativa à tolice, dentro do escopo da idolatria. Agora, sem fechar esse texto, lembre do contexto de Atos 17. Paulo havia saído de Bereia, que foi considerada uma cidade mais nobre do que Tessalônica. Por quê? Porque eles desejavam conhecimento. Só que qual tipo de conhecimento? O conhecimento que procede da palavra de Deus. Quem é nobre, segundo a argumentação de Lucas, que deu esse destino, inspirado pelo Espírito Santo? A nobreza do homem, o homem sábio e inteligente, é aquele que abre a palavra de Deus, esperando ouvir Deus falando. Agora Paulo está em Atenas, considerada a capital do conhecimento. E ele se revolta
com a tolice e a falta de conhecimento. É tanto que lá na frente ele vai falar sobre o Deus desconhecido. E ele pega esse ponto de contato com aqueles homens ímpios, ele diz: o que vocês não conhecem, veja, vocês que são metidos a conhecer tudo, vocês não conhecem Deus, o princípio da sabedoria. E ele se apega a isso aqui, e ele vai dizer: agora eu vou apresentar o que é sabedoria. Ou seja, qual cidade era a cidade do conhecimento? Bereia ou Atenas? Se você for procurar na história, Bereia nem aparece, mas Atenas com a filosofia. Se você for procurar na escritura, Bereia é mais nobre do que Atenas. E Paulo, mais nobre do que todos os filósofos de Atenas. Ele nunca se deslumbrou com o conhecimento desse mundo, porque ele preferia a glória de Deus. Quem envereda pelo outro caminho, o caminho da idolatria, cai nisso aqui. Irmãos, é muita loucura. Catolicismo romano, espiritismo, alguns ramos protestantes, entre aspas, todos já caíram na idolatria. E eles passaram a adorar a criação no lugar do Criador. Até o ponto que eles se ajoelham e é cegado o olho. Porque você vê na argumentação aqui do profeta, que ele diz assim: nada sabem nem veem. Não voltam para pensar, veja. Quando ele diz aqui, final do verso 18, o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? A idolatria cega o sujeito. Ele cega. Ele sai em procissão pela cidade. E aí de você se disser que aquilo não é um Deus. E ele serve aos seus ídolos dessa maneira, porque não conhecem a Deus. Todo o tema de Atos 17 é conhecimento. E aí me preocupa, irmãos, e tem preocupado outros pastores também, é a busca de um conhecimento estranho dentro do universo reformado. Dentro do universo reformado. A última conferência que a gente foi lá em Recife, roda de pastores, a gente comentava sobre isso, que agora tem muito tipo de pregação dentro de igreja reformada, esqueça todas as outras, só as igrejas reformadas. Você tem um tipo de pregação que você ouve a pregação e tem tanta citação naquela pregação, é tanta literatura que é falada ali, sempre a introdução é com o livro fulano de tal, o clássico do fulano de tal, e história de Harry Potter, esse tipo de coisa, uma loucura danada. E aí, quando você termina o sermão, você não fica constrangido pelo pecado, você fica constrangido porque você não leu o livro. Porque é tanto conhecimento que tem ali no sermão daquele, que termina e você diz assim: meu Deus do céu, que ignorante eu sou. Quando o sermão devia me levar para outro caminho, dizer assim: que pecador eu sou. Porque nós não somos salvos da ignorância. Nós somos salvos da falta de conhecimento de Deus, do pecado. Essa é a nossa salvação. E aí eu espero muito, irmão, nunca cair nesse erro. De terminar um sermão e ensejar nos irmãos o desejo de ler tal livro do clássico de fulano de tal, escritor francês ou coisa do tipo. Nunca. Mas que a igreja aprenda que tem que se tornar mais próximo de Cristo. E ler mais o livro que ele deixou, a escritura, e ler mais bons livros de teologia, que vão lhe fazer ter uma vida mais santa. É isso que precisa levar a igreja a pensar mais em conhecimento. Porque senão a gente vai ter uma idolatria maquiada
de sermão bíblico. Voltando lá para o texto de Atos 17. O texto prossegue dizendo assim, verso 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Toda cidade que Paulo ia, ele sempre procurava a sinagoga primeiro, por conta de um princípio deixado pelo Senhor. A salvação vem primeiro para o judeu e depois para o gentio. Então sempre a sinagoga, além de ser um lugar muito melhor para você começar a pregar. Ele abriu o Antigo Testamento e começava a apresentar Cristo a partir da Antiga Aliança, que era muito comum ser lida ali nas sinagogas. Então era mais fácil. Só que em Atenas o trabalho foi mais complicado, porque ele foi para as praças, eram chamados de ágora ou agora, uma coisa desse tipo, e ele ia para esses lugares onde haviam debates. Era muito comum em Atenas um filósofo subir em cima de um banquinho, coisa do tipo, assim começar a falar. E outro vinha e ia debater com ele. Então, o clima de Atenas era esse. As pessoas se reuniam para ouvir os debates dos filósofos. E aí Paulo foi para lá. E ele pregou na sinagoga e ele pregou também entre os ímpios. A argumentação de Paulo vai ficar para a semana que vem. Mas aqui você já percebe. Paulo, ele pregava tanto dentro da igreja como fora da igreja. Porque é muito mais fácil falar aqui. Falar para convertido, né, como as pessoas dizem hoje. Difícil é falar para não convertido. E está pronto para dar razão da sua fé. Paulo não temia isso. Ele ia para as praças de Atenas para debater com aqueles tolos que pensavam ser entendidos. Todo dia ele fazia isso. Quem eram os principais inimigos de Paulo no sentido de debate? Os epicureus e os estoicos. Duas escolas de filosofia. Os epicureus, eu preciso dizer isso para poder depois argumentar. A questão aqui não é ficar explicando filosofia. Mas o estoico era o panteísta, ou seja, aquele que cria em vários deuses, mas não acreditava em nada a respeito de eternidade. Era um Deus que não levava para canto nenhum. Morreu, acabou. E o epicureu, ele era materialista, era completamente ateu. Então, também morreu, acabou. Tudo é matéria. Acabou, não tem mais nada. Qual era a grande questão aqui de Paulo? O que é que ele tinha que apresentar? Uma esperança futura, já que eles só pensavam materialmente nesse mundo. Veja qual é o questionamento desses homens no verso 18. O que quer dizer esse tagarela? Talvez na sua Bíblia tenha paroleiro, né? É uma pessoa que conversa demais. E outros diziam, né? Parece que é pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Ora, se você tem um grupo que acredita que morreu, acabou, o que é que você vai pregar para essa pessoa? Vai pregar a vida eterna. Você vai dizer, não, não é assim, não. Porque Jesus Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Ele ressuscitou dos mortos. Aí você vai começar a fazer aquela pessoa pensar na eternidade. Só que eles não conheciam. Isso era uma doutrina completamente nova para eles. Então qual é o ataque agora? Quem é esse conversador? Quem é esse tagarela que fica falando toda hora? Esse homem não para de falar. Porque ele apresentava estranhos deuses. Eu fiquei encucado com essa expressão porque muita gente hoje que tem maior tempo de exposição à Bíblia não reconhece Cristo como Deus. Mas em poucas pregações do apóstolo Paulo, eles já identificaram que Jesus Cristo é Deus. É um estranho Deus.
mas ele prega um Deus chamado Jesus Cristo. O conteúdo da pregação do apóstolo Paulo era Jesus e a ressurreição. Você preste atenção nisso. Paulo não foi discutir filosofia com filósofo. Eu não tenho que ser o melhor conhecedor de filosofia, não tenho. Se um dia isso me vier à mente e eu desejar realmente conhecer um pouco mais, é para outra situação, mas não é para pregar. Porque tem agora o pastor filósofo, o pastor conselheiro, o pastor pregador e o pastor visitador. Porque daqui a pouco a gente vai ter especialidades, como os médicos têm. Você forma em teologia, aí depois você vai fazer a especialização naquela área. Eu não tenho nada contra a especialização, porque a minha é em pregação. Mas assim, então eu não visito, porque eu tenho especialização em pregação, eu não visito. Aí eu sou filósofo, aí minha pregação é filosofia. Isso é uma loucura, irmãos. É uma loucura. Isso não funciona para evangelização. Você não precisa ser o melhor filósofo para pregar para filósofo. Você tem que dizer ao filósofo: sua filosofia está errada. Paulo não tinha um grande conhecimento de filosofia, mas ele pegou, está vendo esse Deus aqui, que vocês dizem que é desconhecido? Pronto, eu vou apresentar. Eu vou dizer agora o que é a verdadeira filosofia. E ele apresenta Cristo e esse ressurreto. Verso 19 diz assim: então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Quer dizer, é uma cidade que gostava muito de lançamento, né? É tipo a nossa sociedade hoje. Você não pode ver nada com nome novo, né? Já teve marca de cerveja que não mudou nada na cerveja, botou no novo, acabou. Começou a vender o dobro, porque a gente gosta de novidade. E aqui, que nova doutrina é essa? O interesse não é na verdade, é na novidade. Uma comunidade que preza muito por conhecimento, por adquirir conhecimento de todo tipo, ela não vai prezar pela verdade, ela vai prezar por conhecer. Então eu fale mais aí, tagarela, dessas coisas que vocês estão falando. Essa é a expressão que estava sendo dita aqui. Nova doutrina. Só que essa doutrina de nova não tinha nada. Porque já foi falada em todo o Antigo Testamento. Mas era nova para eles. Era nova para eles. E Paulo, em seguida, vai começar a pregar essa doutrina que era novidade. Uma cidade que vivia de novidade doutrinária. Se a gente for elencar aqui a quantidade de semelhanças de Atenas com a nossa sociedade, a lista é grande. Idolatria, domínio, tolice, busca por novidade. E a novidade ela está na igreja. Passei um tempo muito grande, acho que uns 5 anos, cuidando dos jovens da igreja. Era presbítero e a gente... Inicialmente, a gente tentava ali fazer uma diferença. Sábado que vem vamos fazer um lanche. Pouco conhecimento a gente tinha ainda. Vamos fazer um vídeo, vamos assistir. Isso cansa de uma maneira, meu amigo. Vai passando 3, 4, 5, 6 meses. Não tem novidade, mas não tem novidade que chegue. Porque você não consegue ter tanta ideia para a necessidade de novidade. Foi onde a gente parou e disse: vamos acabar com novidade, agora vamos para o velho. Vamos sentar e vamos pregar a palavra de Deus. O que aconteceu? Esvaziou a reunião. Mas o conselho entendeu: vamos voltar para as antigas veredas. E os que ficaram foram bem doutrinados. Não sei o que é que você pensa no domingo, no sábado, quando se lembra, amanhã tem igreja.
É a mesma coisa que eu vou ouvir. Pois é, domingo tem de novo. E no outro, tem de novo. Vai mudar o texto, Atos 17, Atos 18. Mas eu vou falar de novo de Cristo e da ressurreição. Se você não tem o sentimento de que isso é bom, você deve se arrepender do seu pecado. E dizer, Senhor, dá-me o sentimento correto a respeito das tuas coisas. Eu não conheço tudo em primeiro lugar, então eu vou conhecer mais do Senhor amanhã. Eu não tenho plena intimidade com o Senhor, então eu vou aprender a ter mais intimidade amanhã. Eu vou rever meus irmãos, eu vou ouvir novamente a cruz de Cristo. Isso deve mover o nosso coração, não novidade. Porque não tem novidade que chegue, meu amigo. Eu posso arrumar um pregador por semana para você aqui. Você vai começar a reclamar que toda vez é um sermão diferente, de um pregador diferente. Porque não é mais novidade. A novidade passa a ser velho. Agora, o que é eterno não fica velho. Se for pregado aqui, o que é eterno não fica velho. Novidade não quer dizer que é bom. Assim como também que é velho não quer dizer que é bom também, né? Nem ruim. As coisas na igreja não são medidas pelo que é velho e o que é novo, mas pelo que é bíblico e pelo que não é. Tem heresias velhas, e são velhas, mas não são boas, porque são heresias. E tem coisa nova, que também não é boa. Agora, tem uma palavra antiga, que é sempre boa. Cristo e esse ressurreto. Se você ouvir isso, várias novidades vão seguir essa verdade, porque são as aplicações daquela verdade à minha vida. Mas o conteúdo é exatamente o mesmo. A preocupação de Atenas era novidade. A preocupação do apóstolo Paulo era a glória de Deus. Qual é a sua preocupação? Quando você for para as próximas férias e tiver aquelas estátuas lindas, quebra do segundo mandamento, mas é lindo. Qual é o sentimento que vai tomar conta do teu coração? A beleza que enche os teus olhos, você vai ver com o olho da carne, ou como Paulo, chegando em Atenas, se revolta. A revolta não é para você sair quebrando tudo como fazem aqui no Brasil, mas a revolta é para que você pregue o Evangelho, fale da esperança de Cristo e veja esse mundo sendo transformado. Se tivermos um púlpito forte, onde os pastores não estão preocupados com quem vai se sentir ofendido, mas preocupados com a fidelidade na pregação, consequentemente teremos membros de igreja fortes que não vão se deslumbrar com as coisas desse mundo, mas temer, de alguma maneira atacar a glória do Senhor. Nossa preocupação não é com as coisas desse mundo, mas com a glória do nosso Deus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar.